pessoal! Daiane aqui falando do canal Posso Tocar. Hoje cheguei aqui para nossa primeira live desse quadro ao vivo do Diário Posso Tocar. Esse é um novo quadro que a gente está estreando aqui. A gente vai fazer nos próximos 30 dias lives diárias, né? Para a gente conversar sobre temas do nosso dia a dia musical, da nossa jornada na música, as nossas dores, os nossos sonhos, as nossas conquistas, as nossas aspirações. Nós estamos transmitindo pelo YouTube e retransmitindo no Instagram também, então eu não sei onde você está me acompanhando, tá? Mas então aí, vamos conversar hoje. O nosso tema é: Tia Daiane, por que eu tenho que aprender música? A gente escuta falar por aí que música faz muito bem, que todo mundo deveria estudar música, e aí fica toda essa questão poética em volta desse assunto, né? Mas a questão é, você já parou pra pensar por que eu tenho que aprender música? Algumas pessoas às vezes param para pensar e chegam à conclusão e falam assim: eu não preciso de música para me desenvolver. Eu nunca estudei música e minha vida tá ok. E por que eu tenho que estudar música? Por quê, né? E aí eu quero hoje trazer essa primeira pergunta, assim, esse primeiro questionamento pra gente bater papo aqui e conversar, tá bom? Então, eu diria o seguinte para você começar a pensar: o estudo musical, quando ele é feito de uma forma profunda, de forma que a gente venha estudar a linguagem, de forma que a gente entenda os elementos todos que fazem parte dessa linguagem, porque a música é uma linguagem, ela é um sistema por si só, né? Quando a gente se aprofunda em entender tudo isso, nós ativamos, dentre uma série de outras habilidades neurológicas que eu vou falar mais tarde, a gente tem a oportunidade de desenvolver elementos que formam o nosso caráter. Isso é um fato, galera. A gente percebe, eu vejo isso muito dentro da sala de aula com os alunos. Quem já passou por esse processo e hoje é profissional da música sabe disso também. Que habilidades, Dani? Que habilidades são essas que formariam o nosso caráter? Olha só, a gente tem a oportunidade de desenvolver disciplina. Tanto é que se a gente não tiver disciplina, a gente não consegue ter a persistência para fluir, para continuar dando seguimento, né, andamento ao nosso estudo. É a primeira coisa. A segunda coisa, a gente aprende a lidar com a frustração. A gente aprende a lidar com a frustração, porque essa sensação de se sentir frustrado, de não ter a coisa de forma imediata, de não ser imediatista, isso, o primórdio assim, dos estudos musicais já nos dá. Quando a gente começa a fazer música e ter que lidar com a persistência, com a garra de saber enxergar que lá na frente a gente vai conquistar isso, e aí eu tenho que persistir agora e não adianta o meu imediatismo, porque o imediatismo não vai trazer nada, então aí vem a sensação da frustração. E é essencial que a gente tenha e saiba e aprenda a lidar com a frustração, porque ela faz parte da nossa caminhada, da nossa jornada, da nossa vida em diversas áreas. Tanto que se a gente não aprende uma hora ou outra, a gente vai se pegar no fundo do poço por ter que lidar com a frustração e não ter aprendido antes. Então assim, disciplina, a oportunidade de vivenciar a frustração e saber lidar com ela. Outra coisa, respeito. A gente aprende muito respeito. Por que, Daiane? Especialmente quando a gente está em grupos, em situações de tocar em bandas, em grupos, assim, a gente aprende muito isso, do respeito, de você saber ouvir o outro, saber o momento que você tem que ficar em silêncio para dar voz ao outro. E isso faz parte da formação do nosso caráter também. Respeitar o outro, respeitar o momento do outro brilhar. Não sou eu que vou brilhar, é o outro que vai fazer um solo, e o jeito e a maneira como eu toco vai possibilitar que o solo dele brilhe cada vez mais. Então eu dou acesso para que ele brilhe cada vez mais. Isso é outro benefício, outra característica, né? Outro elemento do nosso caráter. Então, por aí a gente vai vendo que realmente aquela coisa de que estudar a música faz com que a gente cresça enquanto ser humano é uma verdade. Não é só uma poesia, realmente é uma verdade. E, além disso, a gente vai tendo outras habilidades que vão sendo estimuladas, como a nossa sensibilidade, muito,
a nossa perspicácia, a nossa sensibilidade, a nossa expressividade, nossa capacidade de concentração. Isso é um fato. A gente começa a estudar, a gente não tem a paciência, que está muito atrelada ao nível de concentração diário no estudo. A gente não tem. A gente consegue ficar, às vezes, 5 minutos super concentrado. E não consegue mais. A cabeça já começa a pensar em milhões de outras coisas. Então, isso também é um fato. A concentração, o foco, o poder de focar, assim, de estar direcionado. E tem mais uma coisa, a habilidade de fazer tarefas com planejamento, tarefas com estratégia, de forma estratégica e com muita atenção aos detalhes. Isso é uma das consequências que o estudo musical traz para o nosso cérebro. Então, assim, só por aí, quando a gente para e pensa, por que eu devo estudar música? Só por aí já fica claro a gama de benefícios que a gente tem com o estudo musical. Então, você tem que estudar música? Não, não tem. Você não tem que fazer nada que você não queira. Ninguém deve te obrigar a nada na vida. Agora, a música propicia tudo isso, propicia. Então, é por isso que ela é tão rica. É por isso que como Gardner falou, né, aquele pesquisador americano que defendeu a tese das inteligências múltiplas, e ele falou que a inteligência musical é um dos 8 tipos de inteligência que ele diz que todos nós temos, porque, segundo ele, essa inteligência de um QI alto, daquele que aprende super rápido na escola, tira notas altas, essa inteligência não é a única que realmente mede as habilidades de vida de uma pessoa. Existem muitas outras inteligências envolvidas que a sociedade, que a vida em sociedade, que a vida nos exige, que a gente tem que desenvolver. E uma delas é a musical, porque ele já reparou, dentro da pesquisa dele, ele defendeu que a música está presente em diversas... Bom, a música está presente em todas as civilizações, em todas as formas, né? Então, com isso, ele falou que tem um germezinho latente no nosso cérebro, comum a todo mundo, e que precisa de estímulo para ser desenvolvido. Então, muito bacana isso, né? E agora, sim, a importância dessa forma de arte, dessa forma de expressão musical é tamanha que já houve épocas que a música veio fazer parte do sistema de ensino musical, né? Ensino musical não, do ensino regular no Brasil. A música estava nas escolas e eu não peguei essa fase, não é da minha geração. E quem é mais ou menos da minha faixa etária aí, de 30, 40 anos, 50, talvez pegou, não sei. Mas dos 60 para cima pegou, a geração passada pegou isso, de ter música dentro da sala de aula. Tamanho era o reconhecimento da importância. Então a música já fez parte, depois ela saiu de novo, não estava mais fazendo parte da sala de aula. Agora a lei diz que tem que ter música na sala de aula, tem que ter música na escola. Diz, né? Porque ainda eu não vejo isso acontecendo efetivamente. Agora, eu queria aproveitar esse gancho para falar com vocês se tem diferença do estudo musical que é propiciado nas escolas para o estudo musical formal, onde você vai aprender a tocar um instrumento, onde você vai se aprofundar na linguagem musical. Você já parou para pensar sobre isso? Porque, galera, tem grande diferença. O ensino musical dentro da sala de aula regular, infelizmente, esbarra hoje no problema de não ter profissionais habilitados para isso. Não tem gente formada em música para dar aula em todas as escolas que existem no Brasil. Então, assim, a lei determina que tem que voltar a música para a sala de aula, porque é muito importante que as crianças já cresçam tendo isso na formação básica delas. Só que não tem gente preparada para dar aula, não tem. Imagina quantas escolas tem no Brasil e quantos profissionais formados, licenciados em música tem? Muito poucos. Então o mercado é amplo, só que não temos essa imensidão de profissionais que estejam aptos ou que queiram se habilitar para essa área. O mercado é amplo, mas não tem. E os que têm, muitas vezes não têm uma formação realmente interessante do ponto de vista de construção de habilidade. Por que eu estou falando isso? Porque dentro da sala de aula a gente começa a ver que a música desempenha um papel muitas vezes de estar atrelada às festividades, às datas comemorativas. Então vai ter Dia das Mães na escola e aí vamos ensaiar as músicas para cantar na apresentação do Dia das Mães.
Ah, então vai ter agora a festa, sei lá, do Dia das Crianças. Ah, então agora vamos fazer uma apresentação musical para o Dia das Crianças. O calendário da música, do trabalho musical, ele fica atrelado ao calendário de festividades. Isso é péssimo, porque o professor não consegue ter a liberdade para ter um conteúdo pedagógico que segue uma linha única. Ele não consegue. Ele tem que ficar desviando o conteúdo dele para atender esses calendários de festividade. Então, consequentemente, muito pouco se forma enquanto habilidade musical dentro da sala de aula. Então, ainda as crianças que estão tendo a música, a oportunidade, as crianças, os jovens que estão tendo a oportunidade de estudar música na escola, estão tendo uma oportunidade bastante superficial de estudo musical. Não conseguem ter a experiência de se aprofundar na linguagem. Isso é triste, né? É péssimo, eu acho. Mas é o que temos ainda. É a situação em que estamos ainda no Brasil. Não tem profissionais necessários para isso. Então eu queria deixar isso claro, assim, para a gente refletir que tem grande diferença entre fazer um estudo mais formal na música, onde você emerge na linguagem, onde a gente educa o corpo para conseguir realmente nos obedecer, o corpo que consegue expressar a música, o corpo que consegue sentir a música, o corpo que interage nos elementos musicais, essa percepção apurada dos elementos musicais e consegue transformar movimentos em sons nos instrumentos, consegue otimizar e conquistar movimentos finos, coordenações finas. Isso quem traz é o estudo de um instrumento musical. E não há, aqui no Brasil não temos escolas que conseguem oportunizar isso, infelizmente. Tá? Então eu queria deixar isso já para a gente pensar por quê. Teve uma pesquisadora que ela Anita Collins é o nome dela, ela nos passou assim, né, como que tocar, como que aprender um instrumento musical pode beneficiar o nosso cérebro. Como que era a pesquisa que ela relatou pra gente, né, que tem os relatos dela? Os neurocientistas começaram a monitorar pessoas que estavam escutando música. Então, submeteram um grupo de pessoas com certos equipamentos lá, mas enfim, para monitorar o cérebro delas enquanto elas estavam escutando música, simplesmente com o fato de escutar música. E aí perceberam que no cérebro dessas pessoas que estavam escutando música ocorria uma espécie de fogos de artifício, assim, começava a ter fogos de artifício e acendiam pontos de luzes em todo o cérebro ali, porque mostrava que o cérebro estava em atividade para reconhecer os elementos de melodia, de ritmo. Então, o simples fato das pessoas estarem ali batendo o pé e curtindo, e ó, essas pessoas não eram músicos, eram pessoas normais, né, assim, podemos dizer, mas que não tinham tido o estímulo da educação musical. E o cérebro delas já acenderam ali para prestar atenção nisso e começar a reconhecer e a incorporar isso no corpo, né? Então, tipo, o cérebro já foi acendendo. Ok, aí eles pegaram um grupo de pessoas que estavam com estímulo musical, pessoas que tocavam instrumentos, músicos já. E aí foram monitorar o cérebro dessas pessoas para ver o que estava acontecendo. E o que eles viram foi um estrodalhaço de fogos de artifício. Acendia muito mais no cérebro todo, assim, uma atividade cerebral intensa, super intensa. Então, o que eles perceberam foi que tocar um instrumento corresponde a fazer ginástica assim com o corpo inteiro. Os neurocientistas perceberam essa intensa atividade de forma completa, ativando diversas regiões do cérebro de forma que você via conexões do lado direito com o lado esquerdo. Ela falou que isso perceberam, os neurocientistas chegaram à conclusão de que o estudo musical propicia o aumento do corpo caloso. Essa é a palavra que é o corpo caloso, isso mesmo, que é a região que une os dois hemisférios do cérebro. Então, com isso propicia com que informações neurológicas passem cada vez mais rápidas e mais otimizadas e traz habilidades de forma geral, assim, para os músicos, né? Corpo caloso chama essa aqui, que liga os dois hemisférios, corpo caloso. Então, isso traz habilidades tanto na área acadêmica, em termos de estimulação da linguagem, de cálculos matemáticos, quanto habilidades para resolver problemas de uma forma muito mais criativa, de uma forma muito mais dinâmica e assim possibilitando a vida na sociedade. Tá vendo? As pesquisas médicas já também corroboram com isso, assim, vêm ajudar
para testar que a música faz muito bem para a formação do homem. Em essência é isso, assim. E tocar um instrumento musical modifica a anatomia e as funções do cérebro. Sem contar que, por exemplo, na USP, já conseguiram, teve um pesquisador, um musicoterapeuta, gerentólogo também, o nome dele especificamente é Mauro Amoroso Pereira Anastácio Júnior. Um nome enorme. Mas enfim, ele fez uma pesquisa recente comprovando os benefícios da música no tratamento do Alzheimer, que é um dos tipos de demência que nós temos, né? Que ataca o cérebro. A gente conhece quão triste é estar acometido do Alzheimer, mas como ele percebeu na pesquisa dele que a música resgata memórias, né? Resgata sensações, afetividades, memórias que a pessoa teve. Isso estimula ela a sair daquela situação, ainda que momentaneamente, isso ajuda no tratamento do Alzheimer. Isso, mais uma vez, vem corroborar a importância e um dos benefícios da música que a medicina já descobriu. Bacana isso, não é? Eu acho isso muito interessante, porque eu, enquanto professora, tenho o olhar dos benefícios da música com o que eu percebo no dia a dia ali dos alunos que estão ao meu redor. A gente percebe isso na forma como eles lidam, como eles convivem, mas não as experiências, os benefícios da música não precisa estar submetida apenas às minhas experiências. A medicina já está estudando cada vez mais isso. E tem vários e vários estudos na internet que a gente pode pesquisar e a gente vai ver os benefícios já médicos, assim, cognitivos da música, né? Existe até um certo, dizem que é um mito, assim, sobre o efeito Mozart. Eu não sei se vocês já ouviram falar do efeito Mozart. O que é isso, Dani? É o seguinte, esse termo, efeito Mozart, ele foi cunhado pela primeira vez por um pesquisador francês chamado Alfred Tomatis. Ele fez uma pesquisa onde ele colocou, assim, apontou como o estímulo sonoro pode ajudar no tratamento e cura de uma variedade de doenças. E com isso, gerou-se uma série de outras difusões e falaram que isso pode estimular o aumento do QI. Mas aí entrou numa parte de mito, que hoje já sabe que vieram outras pesquisas para comprovar e para testar que a música não aumenta o QI por si só, não é bem assim. Mas a música, quando ela é colocada, por exemplo, dentro outras pesquisas que fizeram, colocar a música dentro do ambiente de trabalho para aumentar a produtividade, para verificar se aumentaria ou não a produtividade dos trabalhadores. E fizeram isso em diversas formas de setores, assim, né, de ambientes, digamos, empresariais, assim. E aumenta. E os resultados foram sempre produtivos, assim, aumenta a concentração, enfim. Então, esse efeito Mozart, ele começou a colocar a música de Mozart para ajudar no tratamento. Ele viu o resultado, mas não que isso gere um aumento de QI exatamente, assim. A pessoa vai ouvir Mozart e só o simples fato de ouvir vai aumentar o QI. Não é bem assim. O fato de ouvir colabora imensamente para aumentar as nossas capacidades de concentração e de produtividade. Isso é fato, não só Mozart. Mas por aí também a gente vê um outro viés que a música ocasiona. A gente sabe, né? Quem gosta de música sabe o quanto que a música pode nos tocar ali e mudar o nosso estado mesmo, nos ajudar. Agora, eu vejo outras pessoas também falando assim pra mim: Daiane, eu sempre gostei de ouvir música e de ver pessoas tocando, mas eu não tenho tempo para isso na minha vida agora. Não dá para eu fazer isso agora na minha vida. E geralmente quando as pessoas falam isso é porque elas relatam que ou elas trabalham demais e não conseguem ter foco agora, porque o trabalho tá enorme, tá sobrecarregado de trabalho, então tá uma vida super estressante, super na correria. Ou, por exemplo, porque é pai, é mãe e tá cuidando, tá organizando a rotina das crianças, não consegue colocar o estudo da música para si próprio, porque as crianças estão ali do lado, tem que organizar a rotina delas, tem que cuidar delas, tem que fazer tarefa com elas, não dá para estudar. Algumas mães já me falaram: não dá para estudar, Dani, porque quando eu vou estudar, meus filhos dentro do meu lado não me deixam tocar, não para, não tem como estudar. E isso, toda vez que eu escuto isso, eu lembro uma frase muito forte que eu ouvi e que faz a gente ficar realmente chacoalhado. A frase é: o problema é a nossa solução.
E nem sempre a gente tem essa clareza de que um problema que a gente está tendo é a nossa solução. Por que eu estou falando disso? Porque se a gente tem uma vida extremamente agitada dentro de casa, por exemplo, com as crianças, com os filhos, e a gente não consegue ter uma rotina para se cuidar, para se organizar, isso mostra que a nossa rotina familiar está bem complicada. Tá bem complicado. Criança, sim, criança é cheia de energia, ela exige da gente, isso é fato. A criança não vai ficar quietinha do seu lado, óbvio, a criança precisa de movimento, ela precisa brincar, ela precisa extravasar energia, isso é um fato. Só que se ela não consegue ter os momentos de disciplina do que ela tem que estar focada, os momentos de sono, e você, mãe, não consegue ter momentos para você se organizar, para você ter benefícios para você se equilibrar também, para estar disponível nos momentos que você pode estar disponível para o seu filho com toda atenção, com toda calma, com toda plenitude, assim, estar plena para o seu filho. Se você está sempre nessa vida agitada, louca, então o problema é a solução. Você tem um problema no seu dia a dia e solucionar esse problema é o que você precisa. Você precisa ter a calma. O seu problema é a sua solução. E quem, por exemplo, está numa vida super estressante, um trabalho assim até lá em cima, eu tenho certeza que às vezes a renda mensal que esse trabalho está dando vale muito a pena. Mas às vezes tudo que ele está tirando, ele tira o seu sono, ele tira o seu final de semana, ele tira o seu lazer, ele tira os seus momentos de curtir a sua família, ele tira os momentos de você acompanhar o crescimento dos seus filhos. E é um preço que às vezes a gente paga, que a gente tem que pagar. Só que vale a pena refletir se o problema que você está não é a sua solução. Cortar esse problema não seria a sua solução? Ah, Dani, você pode estar pensando, é muito fácil você falar isso. Não, não é fácil tomar atitudes, não é fácil. Mas quando a gente identifica que o problema é a solução, a gente começa a buscar alternativas para resolver esse problema. E se você sente essa angústia de que você gosta da música e que ou que você sabe que talvez na música você encontraria uma fonte de se acalmar um pouco e de ter um pouco mais de alegria, momentos de mais simplicidade no seu dia a dia, e você sente que isso faz falta, então fica aqui a frase para você refletir. O problema é a solução. Porque assim, falar que eu não tenho tempo para estudar diariamente. Tempo, galera, é uma questão de organização pessoal. É uma organização pessoal. A gente só consegue se organizar, veja, a gente só consegue se organizar para conquistar tudo que a gente quer, para que a gente consiga colocar na nossa rotina tudo que a gente quer, porque a nossa rotina de todo mundo é extremamente atropelada. Se a gente não tem uma disciplina de organização pessoal, ela fica cada vez mais atropelada. Hoje em dia é assim. Essa quarentena veio aí para dar um stop na gente, né? Chacoalhou todo mundo assim e causou desconforto. Todo mundo ficou sem saber o que fazer nessa quarentena, né? Mas tamanho é o nosso atropelo. E se a gente não consegue ter uma disciplina de organização, a gente não faz nem metade do que a gente quer fazer. Não cabe num dia. E não cabe no dia, não cabe no outro, e no outro, e no outro. Agora, quando eu digo organização pessoal, parece muito bonito, mas na verdade tem que ser mais prático. O que é essa questão de organização pessoal? Para a gente se organizar para fazer uma coisa, a gente precisa estar motivado. A gente tem que estar motivado. A nossa motivação tem que ser pelo que a gente sabe que a gente vai conquistar a longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de falar, assim. Por exemplo, Dani, eu sei que eu preciso fazer exercício físico. Eu sei que eu preciso ir na academia. Agora tá fechado na quarentena, mas eu sei que vai abrir. Eu sei que eu preciso ir. Eu sei que eu estou extremamente sedentária. E com isso eu já estou pagando o preço de ter a minha saúde comprometida. Eu sei tudo isso. Eu tenho consciência, mas eu não gosto de academia. Eu não gosto de academia, isso é verdade, gente. É uma confissão. Eu não gosto. Só que para eu me motivar, então, e pela necessidade, porque nesse caso eu sei que eu preciso. Então eu preciso me motivar, porque eu só conseguiria fazer uma coisa que eu preciso de uma motivação. Eu preciso descobrir, ou eu preciso pensar no que é isso, no que
esse gesto, no que esse ato de ir para academia vai me trazer. Sabe o que eu comecei a praticar como isso? Eu coloco, bom, o fato de eu ir à academia vai permitir com que eu consiga ter mais produtividade, eu fico menos cansada no meu dia a dia, vai permitir com que eu use as roupas que eu gosto, que eu quero colocar aquela roupa assim assada, e eu vou caber naquela roupa, ela vai servir em mim. Isso é uma forte motivação para mim, para a maioria das mulheres, isso é fortíssima. Então, eu não tenho que pensar no ato de ir na academia, mas eu tenho que pensar no que me motiva a longo prazo. E motivação tem muito a ver com essa paixão e com essa garra, com essa resistência de você fazer o que é necessário para conquistar o resultado. Porque as pessoas que conquistam resultados não estão olhando o agora, mas elas se mantêm muito firmes no que é necessário para alcançar lá na frente. Elas não perdem a paixão necessária porque elas sabem que tudo só vem com um trabalho duro, vem com o dia a dia que eu tenho que fazer no dia a dia. E não quer dizer que por ser um trabalho duro precisa ser um trabalho sofrido. Não é isso. Não quer dizer que tem que ser desgostoso. Não, eu tenho que fazer disso a minha melhor experiência possível. Então, por exemplo, se eu não gosto na academia ficar lá assim, porque eu não gosto, eu vou fazer disso a minha melhor experiência possível. Eu vou levar uma música no meu fone de ouvido para ouvir, uma música que eu curto, um gênero musical que eu curto, que eu não estou conseguindo ouvir, então eu vou aproveitar enquanto eu estou na academia e vou ouvir. Eu vou levar um livro, um audiobook ali, um e-book, um audiobook, né? Para ouvir enquanto eu estou ali, quero aproveitar, eu faço disso a minha melhor experiência possível. Tudo isso está envolvido em organização pessoal. E tem mais uma coisa, quando eu decido ir para academia, isso é uma única pontinha assim. Eu quero ir para academia. Só que para eu ir para academia, eu preciso organizar toda a minha estrutura. Não adianta eu falar, então eu vou levantar uma hora mais cedo e vou para academia. Não funciona assim. Não é bem assim. Porque o simples fato de eu colocar no relógio para eu acordar uma hora mais cedo e ir para academia não garante que eu vou para academia. Eu acordo uma hora mais cedo. Aí eu não tenho a roupa para ir para academia. Aí eu tenho que tomar banho ainda para ir para academia. Aí eu tenho que tomar café. E quando eu vejo, já passou meia hora e o horário que eu tinha para ir para academia já foi. O que tá querendo dizer, Dani? Tô querendo dizer que eu tenho que organizar todo o meu dia anterior. Se eu vou acordar uma hora mais cedo, eu tenho que dormir uma hora mais tarde, eu tenho que deixar minha roupa preparada, eu tenho que deixar tudo já esquematizado para que aconteça. Então, Dani, mas eu não tenho tempo de estudar música diariamente. Tempo a gente tem quando a gente consegue se organizar e delimitar o que realmente é importante. Se a gente vai fazer o estudo, o ideal que a gente sempre escuta é que a gente pudesse tocar horas e horas, especialmente se a gente quer viver da música, né? Mas eu não, Dani, não quero viver da música, eu só quero ter na música uma fonte ali para eu estimular essa série de habilidades cerebrais e também uma fonte de prazer, de alívio do meu estresse. Quanto que eu vou ter que estudar? No mínimo uns 20, 30 minutos diários, todo dia. A gente tem esse tempo. Só que a gente precisa organizar essa pontinha de iceberg, porque não basta você falar para você que você vai estudar na hora do almoço. Eu vou ter 20 minutos na hora do almoço, eu vou estudar. Não funciona assim. Se você não preparar todo o seu esquema antes, que nem eu dei o exemplo da academia, vai chegar os 20 minutinhos na hora do almoço e você não vai estudar. E por que, Dani? Como assim organizar esquema? Já deixar a sua sala de instrumento preparada, já conversar com o pessoal da sua família e falar, nesse horário não pode ter barulho aqui na hora que eu vou estudar, tá tudo bem por vocês? Vamos esquematizar? Tem toda uma estrutura pra gente fazer por trás, entende o que eu tô querendo dizer? Para chegar naquele momento e aí fazer. Então é isso que eu chamo de organização pessoal, assim, para conquistar essa habilidade. Quando a gente pensa nisso, uma outra pesquisadora chamada Angela Duckworth, ela é uma professora de matemática, que foi estudar psicologia e foi pesquisar assim, as pessoas de alta performance, pois ela descobriu que as pessoas que desenvolvem altas habilidades, assim, na verdade a Angela não foi pesquisar alta performance, ela foi pesquisar pessoas que tinham sucesso. Ela queria entender por que alguns têm sucesso e outros não, nas mais diversas áreas. E ela percebeu que as pessoas que têm sucesso são as pessoas que têm garra, que conseguem persistir, porque não se perdem da motivação. E não tem nada a ver com as pessoas de alto QI ou com as pessoas que são ditas talentosas. Não. Na verdade, não tem nada a ver, assim. É garra mesmo, galera. E também, assim, às vezes eu escuto, assim, falarem, mas eu já passei do ponto. A música não dá mais pra mim, porque, música ou você começa de criança, ou já era. Ou vai ficar bem mais difícil pra estudar música se não começar agora de criança, assim. E então eu já passei do ponto e, quer saber, eu vou investir nos meus filhos. Eu quero que os meus filhos tenham essa oportunidade. E eu vejo
o olho dos pais brilhando, assim. E assim, eu vi isso em vários pais que vieram até mim e trazem os filhos para estudar, porque eles reconhecem essa importância da música na formação tanto do caráter quanto na formação neurológica e na questão, assim, da expressividade mesmo, né? E aí eles trazem a criança para estudar, mas eles amam a música. Eles queriam também estar estudando. Eles queriam muito, mas eles acreditam que eles não podem, que já passou do ponto, que é o filho agora, então vamos investir no filho. Então eu vou investir tempo, amor, dinheiro na educação do meu filho. Para mim agora já passou. Olha, eu queria aqui de novo fazer você pensar. A plasticidade neural das crianças é um fato. Dos bebês mais ainda. Os bebês, eles aprendem em 1000 dias de vida, nos primeiros 1000 dias de vida, que são os 3 anos, dos 0 aos 3 anos, eles aprendem com uma velocidade que a gente nunca mais aprende. Nós também já fomos bebê. Então a plasticidade neural dos primeiros 1000 dias de vida já está comprovada por neurocientistas também. A força de aprendizado do bebê é imensa, porque ele nasce absorvendo tudo. Em 3 anos ele faz mudanças significativas, assim, do estágio inicial, né, de quando ele chegou ao mundo e aos 3 anos de idade. Então a plasticidade neural é fato. Se a criança é estimulada de titica, ela vai aprender com uma facilidade gigante. Isso é fato. Isso é fato. Agora, isso não nega, não quer dizer que você, adulto, não consegue aprender. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Por que você está falando isso? Porque a capacidade de aprendizado, ela não é rígida. Quer dizer, então, que a gente não aprende mais nada na vida? Depois que a gente pega 20, 30 anos de idade, a gente não aprende mais nada. A gente está fadado ao que aprendeu ali na infância. Você não aprendeu na infância, não aprende mais nada? Foi assim que aconteceu na sua vida? Você nunca aprendeu nada novo depois de adulto? Não tem nada a ver. É uma crença limitante isso. A criança aprende numa velocidade mais rápida que a gente? Sim, a plasticidade neural dela é maior. Sim, os neurônios estão lá fresquinhos, querendo fazer conexões e aprender coisas. Os nossos travaram? Não, o meu não travou. O seu também não. Eu tenho certeza que a sua vida profissional te exigiu que você aprendesse várias coisas depois de adulto. E você aprendeu. Então, a capacidade de aprendizado, ela não é rígida. Ela é proporcional ao nosso esforço e ela pode ir mudando com o tempo. Quanto mais a gente estimula, mais a gente aprende. Só que assim, a gente tem que ter a certeza de que tem que se abrir para o aprendizado. O que eu quero dizer com isso, Dani? Que a gente tem que ter um mindset de crescimento. Por quê? O que é o mindset de crescimento? É o contrário do mindset fixo, né? Quando as pessoas têm um mindset fixo, um mindset rígido, elas acreditam que elas não podem, não devem se expor ao erro e a sensação de estar ali fracassando. Porque não faz sentido. Ela vai ficar completamente insegura com isso e pra quê? E pra que ela vai fazer isso nessa altura da vida? E ó, veja, o mindset fixo não é só de adulto, desde criança. Tem crianças que também já têm um mindset fixo, que não gostam de fazer coisas porque sabem que corre o risco de errar, e se errar elas vão se sentir completamente frustradas, não querem. Desde, tipo, brincar com um quebra-cabeça mais difícil, não querem. Então isso é uma coisa que acontece em diversas faixas etárias. Porque a gente tem que ter um mindset de crescimento, que é aquele que enxerga que o erro faz parte do processo, que tá tudo bem, eu vou errar, eu vou tentar várias vezes e vou errar, mas tudo bem, porque em todas essas vezes que eu errar, eu estou aprendendo a como não fazer. Eu estou aprendendo estratégias para conseguir melhorar a minha habilidade. E esse é o mindset de crescimento, é entender que o erro é nosso professor e que tá tudo bem, não tem problema errar. Então, quando a gente vai aprender um instrumento musical mais velho, a gente tem que ter essas duas certezas. Primeiro, eu sou capaz sim. Quem falou que eu não sou? Eu sou capaz sim, completamente capaz. A não ser que haja algum comprometimento cognitivo, né? Que não é o caso. Se você vai consciente buscar um estudo musical, você não está com nenhum comprometimento cognitivo. E a segunda coisa é que você vai se abrir para o erro, você vai dar o seu melhor. E a hora que você errar, você vai se permitir errar, aprender com ele e fazer melhor ainda. E tá tudo bem, porque se tem uma coisa que a gente faz na música diariamente, galera, é errar. A gente erra diariamente. O erro faz parte do nosso dia a dia. A gente erra para aprender, para conseguir tocar. Então, se permita errar. Porque o que eu percebo em muitos adultos é essa dificuldade, assim, não gosta, não quer errar, e isso tem a ver com a barreira da frustração. Porque o nosso maior impedimento quando a gente vai estudar e a gente não consegue é porque nós temos medo
o medo de se expor, o medo de errar, o medo da vergonha, o medo do julgamento, e tudo isso chega ao ponto de travar tanto que a gente para. E para mesmo quando aquilo a gente queria muito. Porque alguns vão para a música por uma necessidade, né? Outros vão porque querem, porque tem um sonho. E mesmo quando querem muito, param na barreira do medo, na barreira da frustração. Quando faltaria só mais um pouco, persistir só mais um pouco para conseguir, para alcançar o resultado. Era a persistência que faltava. Ah, Dani, então você diz que eu vou conseguir se eu persistir em quanto tempo? Tudo depende da qualidade do seu estudo. Eu sempre digo que a gente tem que abandonar o relógio quando a gente vai estudar. Como assim, Dani? Como assim abandonar o relógio? Você acabou de falar que eu teria que estudar 20 minutos, tá tranquilo, 20, 30 minutos por dia, agora você tá falando que eu tenho que abandonar o relógio? Isso é contraditório. Como assim, Dani? Olha só o que eu tô querendo dizer. Quando a gente vai estudar, a gente não pode medir em tempo. Ah, tipo assim, hoje eu estudei meia hora dessa música, tô craque. Eu fiquei meia hora só nessa música aqui, eu tô muito bom nela, tô ficando bom nela já. Não é assim que você mede a qualidade do seu estudo. Não é de uma forma genérica desse jeito. O avanço que você vai tendo depende da estratégia mais específica. Por exemplo, para ficar mais claro isso, troque essa ideia de que eu vou estudar meia hora para ficar bom, troque isso por eu vou repetir essa música 10 vezes certas. Eu vou fazer 10 vezes certas. Isso é bem concreto, isso é bem específico. E isso exige um outro foco, um outro direcionamento do seu estudo. Porque quando você está buscando 10 vezes certas, você ativa o seu olhar e a sua concentração para evitar o erro. Quando você está tocando por meia hora, você entra no estudo mecânico de repetição, de pura repetição, e dificilmente você fica atento ou tentando evitar o erro. Dificilmente. A maioria das vezes não. A maioria das vezes é um estudo mecânico. Mas aí daí você pode falar assim, nossa, é o caso que eu vejo de pessoas falarem, nossa, mas eu já estudo há anos e eu não consigo tocar. Provavelmente porque a forma de estudo é extremamente mecânica e repetitiva. Então, para você começar a mudar isso, você tem que abandonar o genérico e ser mais específico, direcionar o seu estudo de uma forma mais específica, com metas mais específicas, concretas mesmo. Olha, eu vou tocar 5 vezes certa, eu vou tocar 5 vezes nessa velocidade, 5 vezes na outra velocidade. Tem que trazer metas concretas para o seu estudo. E lembrar que não vale você ficar estudando coisas só da sua zona de conforto. Porque quando a gente começa um instrumento, a gente não tem zona de conforto, porque a gente acabou de começar, tudo é difícil, a gente não consegue fazer nada. Mas vai chegar uma hora, daqui a pouquinho, que você vai ter as músicas que você consegue tocar. E aí você entra na zona de conforto. Porque aí fica agradável, porque aí fica fácil. Na zona de conforto a gente não tem que se esforçar muito. A coisa acontece, a gente tá ali trabalhando, a gente tá repetindo a música, mas não precisa de esforço. E essa zona de conforto só faz a gente estacionar. A gente vai estacionar e não vai evoluir mais. Você vai fazer aquilo ali que você sabe e vai ficar ali. É gostoso? É, mas não pode ficar só na zona de conforto. A gente tem que ter a zona de conforto também no nosso estudo. Tem que ter as músicas que a gente já sabe para ter o prazer do estudo. Mas a gente tem que saber que a gente tem que atingir a zona do ponto ideal de crescimento. O que é o ponto ideal de crescimento, Dani? É aquilo que você vai perguntar assim para você, todo dia que você for estudar. O que eu posso fazer aqui? O que eu posso me desafiar a fazer aqui? Que eu sei que eu vou quase conseguir. Eu sei que vai ser difícil. E que eu vou ficar no quase. Que eu não vou conseguir num único dia. Mas o que eu posso fazer aqui nessa música? A que lugar que eu posso chegar? Eu posso tentar fazer uma velocidade mais rápida? Eu posso tentar melhorar essa aqui? Ou eu posso trocar de performance hoje? Eu vou trocar de repertório na minha performance. Eu vou pegar esse outro estudo aqui que é um pouco mais difícil. Por quê? Porque quando você chega na zona do ponto ideal, você começa a errar. Você começa a ter os erros. Mas você sabe que você pode otimizar, se você se concentrar muito ali, você tenta evitar o erro de uma forma concreta, como eu falei, e buscando evitar o erro, você quase consegue. E aí você repete de novo, porque você está quase conseguindo. E cada vez mais você está assim, ampliando a sua habilidade, você vai ampliando os limites da sua capacidade atual. Só que a gente tem que ter cuidado, porque se a gente exagera, a gente vai cair na zona que é chamada de zona de sobrevivência. Eu chamo de zona de desespero. É quando você só erra. Fica tão difícil que é erro. É muito mais erros do que acerto. Então aí você deu um passo maior que a perna. Não é o momento. A
gente tem sempre, para progredir na habilidade, tem que buscar a zona do ponto ideal de crescimento, né? Não pode ficar aqui e nem lá em cima. Não é no 8 e no 80, mas é um pouquinho a mais que eu faço hoje, que eu sei que vai me forçar a sair da minha capacidade atual e dar um passo. E lembrar que é um dia após o outro, né? Não é no único dia que a gente conquista todas as habilidades. Não, é um dia após o outro, né? Tá bom? Então, a gente tem que lembrar que para ter a satisfação de pegar o instrumento, tocar ali no meio do churrasco, ou tocar na igreja, ou tocar na sua família, onde você gosta, onde você quer fazer um som, chegar em casa, desestressar e pegar o seu instrumento para desestressar. Tem pessoas que gostam de ter essa oportunidade, de ter essa fonte, assim, desestressar com a música. Para você ter isso, ter essa capacidade, você precisa persistir. Para persistir, você precisa ter uma motivação. Você precisa ter uma motivação. E muitas vezes essa motivação tá em perceber os benefícios todos que a música pode trazer para você. E aí a gente volta no começo desse vídeo, que o tema é: por que eu preciso estudar música? E aí eu repito, você não precisa, mas você pode. Porque você vai sair ganhando em muitos aspectos. E quando eu digo você não precisa, é porque você não tem que fazer nada obrigado. Não funciona assim. Porque quando a gente vai fazer alguma coisa obrigado, a gente não aprende nada. A única condição para o aprendizado é querer. Se a gente não quer, se a gente está obrigado, não vai rolar nada, galera. Nada. Então você não precisa. Por que eu preciso fazer? Você não precisa. Mas você deve, você pode, porque os benefícios serão enormes. Tá bom? Então é isso aí. Aqui nós vamos chegando ao final do nosso primeiro bate-papo. Essa live é diferente. Eu falo muito porque é um diário. E eu quero colocar para fora todos os meus pensamentos, todas as minhas angústias. E eu pouco interagir com vocês aqui. Mas eu vou deixar uns minutinhos finais. Eu vou olhar os comentários de vocês agora aqui. Quero responder no finalzinho. Vai ser sempre assim. No finalzinho eu interajo com vocês, tá bom? Então, deixa eu ver aqui o que vocês estão me falando. Vou começar no YouTube. Eu não sei direito como mexer aqui. Vamos ver se eu vejo. Eu tô vendo aqui a Liriel falando muito bom. Oh, muito obrigada, Liriel. O Godi, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. O Dondinho, boa tarde. A Adriana. Ó, galera, tudo boa tarde. Muito bem. O Dondinho falou alguma coisa. Deixa eu ver que eu não consigo ler aqui. E o governo não contrata somente músico para dar aula. O que acontece é que professores de música são de artes e nem sempre professores de artes são músicos. Entendeu, Dondinho? Eles não têm a formação profunda, como eu falei. Eles não conseguem ensinar profundamente a música porque eles não têm essa formação dentro deles. Ninguém ensina o que não sabe. Ninguém leva alguém além de onde está. Eu só consigo levar alguém até onde eu estou, aonde eu cheguei. Se eu não cheguei, eu não consigo levar ninguém. Então, é exatamente isso. Deixa eu ver, o André. Algumas escolas particulares têm aulas de música e instrumento. Todavia, nas públicas existe uma mistura, mas nada específico. Ai, que legal. Algumas escolas particulares têm aula de instrumento? Que legal, eu não sabia, viu? Já estamos começando a caminhar. Vamos pensar de um jeito positivo. Aos poucos, quem sabe essa realidade chegue para todas as escolas. A gente precisa ser utópico. Porque se a gente não tiver utopia, não tiver fé, a gente perde o sentido do nosso trabalho. Se a gente não acreditar que um dia tudo pode mudar, que depende da gente também, sabe? A gente olha essa realidade política e a gente fica desesperado, né? Você fala, nossa, o que vai virar o país, né? Onde vai chegar? Mas se a gente não tiver utopia, se nós que temos esse lado mais sensível não tivermos utopia e fé que as coisas podem melhorar, então o fato de estar nas escolas particulares pode ser um sinal positivo já. E que venha logo, que isso se esparrame. Nós devemos ter essa missão, né? De esparramar isso para que conscientize mais pessoas e leve para todas, né? Porque a gente paga impostos, esses impostos têm que voltar pra gente, né? Vamos lá, vamos ver aqui. O Lucas também falou, no Instagram o áudio da live está melhor. Ainda bem que você falou, Lucas. Essa foi a nossa primeira live aqui. Então, primeira é primeira, né? Então a gente vai melhorando para as próximas. Foi muito bom o seu feedback, tá? Agora deixa eu ver o pessoal aqui do Insta, que o pessoal tá interagindo comigo. Teve bastante interação, caramba, gente. Olá, não falei pra ninguém. O Alex, o Fazão, o JP. Ah lá, galera. Godi também veio pra cá. O Gessé. Oi, Godi, todo mundo. Ó, aê, galera. Valeu, hein? Tem um monte de gente. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa aqui comigo. O Luiz Bauru falou, a Lei 11.769, 18 de agosto de 2008. Isso aí. O Luiz colocou a lei que estabelece que tem que ter música nas escolas. Muito bem. Isso aí, gente. O pessoal participando, interagindo.
Ó, show de bola. Gostei, ó. O Nemes, Planeta Bandas. Tia, olha eu. Aloysio Tecmóveis. Aloysio Tecmóveis. Olá, Aloysio, eu tô te olhando. Dicas preciosas. Que bom que você gostou, Samuel. Isso aí, gente. Ó, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Amanhã tem mais. Quer dizer, hoje à noite ainda tem live lá no Insta, né? Na nossa live tradicional do nosso quadro Fazendo Música, onde eu respondo dúvidas, onde eu toco, onde eu mostro como que eu tô no aprendizado dos instrumentos. Então, às 19 horas a gente se encontra no Insta ainda, e não no YouTube, só no Insta, tá? Pra gente fazer o nosso tradicional Fazendo Música. E amanhã, meio de meio, eu volto aqui pra gente continuar a segunda live do Diário Posso Tocar, tá bom? Então, se cuidem e até mais, hein? Tchau, tchau!